Oi, pessoal, bom dia. Hoje nosso conteúdo de geografia, tá? Vamos continuar. E hoje nós vamos falar sobre os rios nas paisagens do nosso município, né? Eles têm características variadas, de acordo com as formas de relevo, e eles também variam na quantidade de água que possuem, no tamanho, tá? Em formas de relevos que possuem elevações, a água ela possui deslocamento com maior rapidez, tá? E mais força. Exemplo, num lugar plano já vai ser de outra forma. Se eu despejar água num lugar onde ele está inclinado, ele vai descer com mais rapidez e também com mais força, tá? Nesses locais onde os rios, onde as águas existe a presença de grandes desníveis, é comum a gente encontrar cachoeiras ou corredeiras, como mostra aí na imagem da página 300, tá? Vocês observem a primeira imagem, ela possui uma queda d'água. Esse rio aí, ele tem um relevo com desnível e ele forma uma cachoeira, tá? Já as águas dos rios percorrem formas planas, eles geralmente são sinuosos, ou seja, eles possuem muitas curvas. Observem a segunda imagem, que vocês vão observar essa formação. Eles são diferentes também na questão do volume de água que possuem e também que possuem pouco volume, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Na nossa cidade, o único rio que nós possuímos é o rio Ipojuca e ele encontra-se poluído, né? Ele não tem nenhuma forma de vida. Antigamente, logo quando começou a ser formada a nossa cidade, as pessoas usavam a água do rio para os seus afazeres domésticos, tanto para beber, cozinhar, lavar. E essa água ela servia, mas conforme a cidade foi crescendo e foi tendo um maior número de habitantes, os esgotos que foram começando a serem encanados, eles começaram a ser jogados no rio e isso causou a poluição do rio, tá bom? Aí tem uma atividade na página 301, onde vocês vão marcar algumas características de cada rio, tá? Vocês vão dizer se ele é um rio que possui que tem corredeiras, se as águas correm com lentidão, se ele está em um lugar plano. Vocês observem bem a imagem para poder fazer essa marcação. Na 302 e na 303, nós vamos encontrar as partes do rio. Né? A primeira imagem, ela vai mostrar a nascente ou cabeceira. Essa parte é onde eles começam a ser formados, né? É onde se forma o rio, é o que dá início ao rio, é a nascente. Essa nascente aí é do rio Olho d'Água, em Mato Grosso do Sul. Às vezes, aí nós vemos uma nascente até grande, mas às vezes é só um fiozinho de água no começo, no alto de uma montanha, dependendo do lugar. Ela é pequenininha, porém onde chega na parte do leito, onde vai começando o afluente dele, ele começa a crescer e ele se torna enorme, como é o caso do Rio Amazonas. Na nascente é um lugar pequenininho, fiozinho, pouca quantidade de água. Porém, onde ele vai se formar, onde tem a profundidade dele, é que nós podemos ver a proporção, a grande quantidade de água que ele consegue acumular, tá? Primeira parte que nós vimos, nascente ou cabeceira, que é onde o rio nasce. Leito é a segunda parte que nós podemos observar aí, é por onde a água dele flui, por onde ela passa, tá? É o percurso que esse rio faz.
Na página 303, nós vamos ver a parte da margem, que é essa parte de terra que fica dos lados, tá? De cada lado nós vamos encontrar a margem, de um lado e do outro. E nela também encontramos matas ciliares. A mata ciliar, vocês podem observar aí que é essa vegetação que fica dos lados, tá? E elas servem de proteção para os cursos de água. Que proteção ela pode oferecer? É importante preservar a mata ciliar porque elas vão proteger de outros cursos de água e também com problemas, como é o caso do assoreamento. Assoreamento, os rios que não possuem a mata ciliar, quando é período de chuva, a terra que há deslocamento, principalmente em lugares onde possuem morros, essa terra que vai descer dos morros, elas vão cair dentro do leito do rio. E ele vai perdendo profundidade, tá? Assoreamento é o acúmulo de dejetos que caem, de árvores, de areia, que caem conforme o período de chuvas, tá? Porque eles vão derrubando esses produtos, esses materiais, esses resíduos dentro do rio e vai causando assoreamento. Eu não sei se vocês já observaram que às vezes aí no jornal diz assim, tá fazendo a limpeza do rio Ipojuca. Por que é necessário fazer essa limpeza? Não é para que a água fique limpa, mas é para retirar o lixo que o pessoal coloca e joga em suas margens e causam assoreamento. Ele perde profundidade. Quando ele perde profundidade, que a chuva é muito forte, que ele aumenta o nível da água e ela começa a passar por cima da ponte, essa água vai começar a invadir as casas das pessoas. Por isso que é necessário fazer essa limpeza, tá certo? É a parte da margem. Margem é a porção de terra que fica de cada lado do rio. E geralmente nas margens é onde nós encontramos a mata ciliar. As raízes dessas plantas e os troncos evitam que com a chuva caiam lixo ou materiais de outras plantas, algumas árvores que caíram, que morreram, que foram derrubadas e até mesmo produtos que vêm das plantações. Eles servem de proteção. Já foz ou desembocadura é onde o rio despeja suas águas, que seja no oceano ou em outro rio. Foz é quando o rio é o local onde o rio vai despejar as suas águas em outro rio ou no oceano. Lá embaixo, na página 303, vocês vão ver a parte do afluente, que é aquele que recebe, né, as águas de outro rio, né? Ele vai despejar. O encontro dessas águas é chamado de afluente, certo? Lá na 304, tem algumas questões para que vocês respondam sobre as partes do rio que nós vimos agora, que é, quais são as partes? Nascente, leito, margem, foz e afluente, tá? Aí na 305, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância desses rios, né? Nós precisamos de água para várias atividades do nosso dia a dia, tomar banho, lavar roupa, lavar a louça, entre outras atividades. E elas são aproveitadas também no cultivo, né? Na região onde há plantações, é necessário para fazer a aguação dessas plantas. Eles também são utilizados para o abastecimento das casas no uso industrial, pecuário e agrícola. No nosso país, existe uma grande quantidade de rios e eles são grandes. Alguns deles são profundos e volumosos. E essas características, elas favorecem a utilização na atividade de grande importância da sociedade, como é o caso da geração de energia. Nas grandes represas, elas são construídas para gerar energia para o uso doméstico, não é? Não foi nesse livro, eu acredito que foi no primeiro, que nós vimos que a produção de energia elétrica, ela é através da força da água.
E para isso é necessário a construção de represas. A força da água vai fazer com que algumas turbinas elas movimentem e com isso produzam energia, que é a energia que nós utilizamos para acender a luz, para iluminar a nossa casa e a cidade, tá certo? E isso é uma grande necessidade nossa e ela vem através da água. Por isso que é tão necessário também que haja conscientização das pessoas para a preservação dos nossos rios, certo? Aí vocês vão encontrar algumas atividades na primeira, ó. Tem as pessoas de comunidades litorâneas, que elas vivem da pesca, né? É de onde elas retiram o alimento e sustento para suas famílias. Também a segunda imagem já é uma área rural, a água está sendo utilizada para fazer irrigação das plantações. Na 306, nós vamos ver a geração de energia elétrica, aí tem uma barragem de uma usina hidrelétrica. Na outra imagem, nós vemos ele sendo utilizado como vias de transportes, certo? Onde o acesso é difícil, geralmente ele é feito através de navios. Nós também vemos o uso dos rios como um lazer, né? Praticando atividades esportivas como mergulho, canoagem, entre outros. Tem mais algumas atividades na 307 e na 308 e vocês, com qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem, tá bom? Beijo para vocês!